Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final cê sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Já já estaremos em definitivo com palavra de vida para o seu coração. Palavra para edificação da sua vida. Não saia daí, daqui a pouquinho. Palavra de vida para o seu coração. Aqui na Web Rádio Cristo no Lar e pelo Facebook também estaremos transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. Não saia daí. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, cê sabe, né? Cê sabe quem ganhar. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério tem muito ainda a fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final cê sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente.
É de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta escrevi pra ti. Deus seja louvado. Ainda tem pessoas que temem ao Senhor. Ainda tem pessoas que adoram o Senhor. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha. Você sabe, né? Você sabe que eu ganhar. Filha, não desanime, vai em frente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoramos a esse Deus poderoso, a esse Deus que tudo pode fazer por nossas vidas. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você no dia de hoje, meu amado irmão e minha irmã, se encontra no livro de Salmos, no livro de Números, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. A palavra do Senhor que vem falando aos nossos corações no dia de hoje é uma palavra forte, é uma palavra que fala aos nossos corações de forma tão sobrenatural. Então, meu amado irmão, minha irmã, eu peço a você que possa estar ligado no Senhor, para que Deus venha achar lugar na sua vida, para falar com você no dia de hoje, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja exaltado, seja glorificado. Aleluia. E a palavra de Deus, ela vem nos falando. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção.
Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra de Deus que nós lemos no livro de Números, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, que fala sobre a murmuração, como aquele povo estava ali murmurando, reclamando de tudo que o Senhor tinha preparado para eles, de tudo que o Senhor tinha feito na vida deles. Tem gente, meu amado irmão, minha irmã, que vê a dificuldade na sua vida em tudo. Tem pessoas que vê dificuldade em tudo na sua vida. Pessoas que só vivem reclamando, reclama se chove, reclama se faz sol, se faz frio, se faz calor. Ela é indecisa. Aí nós pensamos, se o Senhor, nosso Deus, levasse em conta a nossa ignorância, se o Senhor levasse em conta aquilo que nós vivemos a cada dia, aquilo que nós vivemos e procuramos refletir em nossa vida através da palavra do Senhor, o que seria de nós, meu amado irmão? O que seria de nossas vidas? Estaríamos perdidos. Mas louvamos a Deus que Ele não leva em conta a nossa ignorância. Muitas pessoas, infelizmente, são pessoas negativas em todas as circunstâncias. Ainda dizem, né? Eu sou realista. E eu pergunto para você, o que você acha dessa atitude? No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele relembra alguns pecados cometidos por Israel quando estava ali peregrinando pelo deserto. As tristes consequências da infidelidade. No versículo 10 ele faz a seguinte advertência: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse versículo, meu amado irmão, é uma referência àquele momento ali, aquele episódio narrado nesse texto que nós lemos de Números, capítulo 14, quando os filhos de Israel, eles foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Conforme diz, nós lemos no dicionário, murmurar é soltar queixumes, é lastimar, é se queixar em voz alta, falar mal, apontar faltas, formar um mau juízo de alguém ou de alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Depois do relatório trazido pelos homens que foram espiar a terra, lá em Números capítulo 13, versículo 25, o Senhor se indignou diante daquela atitude do povo, diante da situação, da decisão que aquele povo tomou. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Isso lá no versículo 26, você vai ver. O Senhor indignado com a murmuração daquele povo. O Senhor indignado com a murmuração daquele povo que se falava servo de Deus. E o objetivo dessa palavra hoje, meu amado irmão e minha irmã, é alertar quanto ao pecado da murmuração, incentivar você a uma vida de inteira confiança em Deus, de gratidão e de apoio às coisas que são determinadas por Deus. E diante dos desafios da caminhada, Israel, ele começou a murmurar. As soluções que começaram a se desenhar como fruto da murmuração apontavam para um fim desastroso,
a rejeição à autoridade de Moisés e Arão, a sua substituição, o retorno ao opressor, o apedrejamento de Josué e Calebe, por não compartilharem do pessimismo daquele povo, por eles não compartilharem do pessimismo daquele povo ingrato ao Senhor. Mas Deus intervém. Ele se manifestou em glória sobre o tabernáculo, como diz o versículo 10. A condenação divina aos murmuradores, ela é severa, meu amado irmão. O nosso Deus é misericordioso e providente. Ele conduz o seu povo e supre as suas necessidades. Por isso, ele reprova a murmuração. A murmuração é sinal de incredulidade, de ingratidão, de um agir refletido. É uma realidade. Como nos diz o texto, Moisés, ele tendo consciência da grande ofensa praticada pelo povo, mais uma vez ele intercede a Deus. Deus se dispõe a perdoar o povo, mas não o livra das consequências do seu pecado. Os seus erros têm perdão. Você peca, você erra, o Senhor te perdoa, mas as consequências dos seus atos, elas vão vir. Elas vão vir sobre a sua vida. Como é típico da ironia dessa história, o seu castigo ele é feito de forma comparativa com o seu crime. Eles queriam morrer no deserto e voltar para o Egito, de maneira de um tanto diferente do que eles desejavam. Deus cede os seus pedidos. O programa há muito esperado de entrar em Canaã será adiado, para permitir que a geração rebelde morra onde eles desejaram. Eles disseram: oxalá tivéssemos morrido no deserto, nesse deserto. Foi as palavras daquele povo rebelde. 4 vezes eles são avisados: neste deserto cairão os vossos cadáveres. E os seus filhos, que eles disseram que iriam perecer em Canaã, mais tarde chegarão ali e tomarão posse da terra. Como imediata confirmação desses avisos, todos os espias infiéis morreram em uma praga enviada dos céus. Josué e Calebe, a entrada em Canaã tinha sido garantida, eles sobreviveram àquela peste. A atitude dos murmuradores, falada no versículo 39 a 45, mostra que, embora entristecidos, não reconheciam a autoridade de Moisés, o seu legítimo representante, e também eles não estavam levando Deus a sério. Não é diferente no dia de hoje. E, na verdade, os murmuradores não gostam de se submeter e agem por conta própria. Essa é uma realidade. A ação dos murmuradores, meu amado irmão, consiste em puxar para trás, em pensar o contrário, em agir de maneira que desagrada ao Senhor. O tema da murmuração, focalizado em Números capítulo 14, não é o povo na caminhada de Israel. A murmuração ela está vinculada à incredulidade do povo. E em diversas circunstâncias, nós vemos essa atitude. Na ocasião que nós lemos aqui no texto, eles estavam acampados em Cádiz. Louvado seja Deus. E anteriormente o povo ele já havia murmurado. Como relata as passagens do livro de Êxodo, capítulo 14, e Números, capítulo 11, tudo isso se deu, meu irmão, logo depois da saída do Egito.
por causa da murmuração. Deus fez com que eles permanecessem no deserto cerca de 38 a 40 anos, como diz Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas a providência divina, embora essa providência fosse inconfundível durante aquela jornada, o povo estava constantemente duvidando. A liderança e a autoridade de Moisés eram questionadas. Em diversas ocasiões, Deus havia se manifestado a Moisés, que desempenhava ali a importante função de mediador. E apesar disso, meu amado irmão, eles se opunham a Moisés, contendiam, lastimavam-se. Os desejos, em vez de estarem projetados para a terra da promessa, eles estavam fixados no Egito. Tinha um grande desejo das comidas do Egito, do lixo do mundo, do lixo do Egito. Em vez de olhar para frente, olhavam para trás. Eles estavam no comodismo do passado. Eles se sobrepunham aos ricos e as possibilidades do futuro. Eles diziam: não nos seria melhor voltar para o Egito? A ingratidão daquele povo era uma coisa fora do comum, meu amado irmão. A ingratidão daquele povo era uma coisa sobrenatural. Louvado seja Deus. Eles recebiam a providência de Deus. Eles viam Deus trabalhar em suas vidas, fazer o sobrenatural acontecer, mas mesmo assim, meu irmão e minha irmã, eles murmuraram, eles viveram a vida de murmuração, de incredulidade. A murmuração, ela é tipicamente pessimista. Os murmuradores, eles estão sempre reclamando e hão de dar conta. Eles estão murmurando, reclamando, puxando para trás. O versículo 39 a 45 comprovam isso, meu amado irmão. Quando era para subir à terra prometida, eles se recusaram. Quando era para retroceder e aguardar, eles teimaram e seguiram em frente. Eles estão sempre em descompasso e parece que é pelo simples prazer de ser contra. O próprio Senhor Jesus, ele conviveu com essa situação. A murmuração é fruto da incredulidade, porque os murmuradores, como já foi exposto, como eu já falei, eles não creem, não confiam na igreja. Infelizmente, é possível encontrar pessoas assim dentro das igrejas, no nosso convívio espiritual, daqueles que se dizem servos de Deus. Eles vivem a criticar, achar que todos estão errados, tudo é difícil, nenhuma ideia ou projeto vai funcionar, vai dar certo. Em vez deles colaborarem, torcer para que as coisas deem certo, eles torcem para que as coisas deem errado. E essa atitude, meu irmão, além de antiética, ela depõe contra a causa cristã e traz prejuízo a toda a comunidade, a toda a igreja, a todo o ministério. É uma realidade. A murmuração tem um efeito contagioso. Ela vai contaminando as pessoas. O texto diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. A murmuração é um mal que rapidamente envolve todas as pessoas, de uma hora para outra, meu amado irmão. A liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se vê ameaçada. Eles diziam uns para os outros: lamentemos, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. No versículo 4, olha só. A ação destrutiva dos murmuradores continua fazendo estragos.
entre o povo de Deus e arruinando a vida de muitos e muitos líderes. Muitas vezes pessoas crentes, ingênuas, acabam sendo usadas e manipuladas em conflitos de interesses. Líderes íntegros e comprometidos com Deus são desonrados, são injustiçados, como aconteceu com Moisés. Igrejas inteiras são afetadas, experimentando inimizades, divisões, enfraquecimento, conduta pouco ética dos murmuradores, faz com que, em pouco tempo, muitos sejam contagiados. A ferramenta deles é a língua, a palavra. A propósito, meu amado irmão, vale a pena considerar as advertências contidas que encontramos no capítulo 3 da carta de Tiago, quanto aos pecados da língua e o dever de refreá-las. Quando nós temos que refrear a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos reclamando, murmurando o tempo inteiro. O tempo todo murmurando, reclamando disso ou daquilo. Não estamos nunca satisfeitos com nada. Não estamos satisfeitos com nada. Tudo é motivo para reclamação. Tudo é motivo, meu amado irmão, minha irmã, para reclamar. Tudo é motivo para murmurar. Tudo é motivo para achar difícil, achar que aquilo não tem jeito mais, achar que aquilo não tem solução mais. É preciso resistir à tentação da murmuração. É uma realidade. A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós. Pode até se tornar um hábito. Conter a língua, meu irmão, ou falar o que é certo, de maneira correta, na hora apropriada e com quem deve ouvir, é uma arte que nem todos dominam. A fórmula indicada por Tiago, ela é muito útil para nos disciplinar nesse sentido, que diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago capítulo 1, versículo 19. Não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva, não, com a murmuração. Essa inclui o quê? As más intenções. É insensível, meu irmão, é traiçoeira, é negativa e destrói. Nós somos desafiados a rever a maneira como tratamos nossos líderes, nossos liderados, porque o alvo dos murmuradores é sempre o quê? Quem está se destacando, como diz Filipenses 2:25, 1 Tiago 5:12, Hebreus 13:17. A murmuração, ela é incompatível com a vida de um servo de Deus marcada por fidelidade, confiança, cooperação, como nós já falamos aqui. O texto de 1 Coríntios capítulo 10 nos faz lembrar de experiência de Israel no deserto. Contém advertências quanto à série de erros que devemos evitar. E entre eles a murmuração. A murmuração afasta a bênção e atrai juízo de Deus. Mas quando a murmuração ela cede lugar à confiança a Deus, a união e a cooperação entre os irmãos, ali derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre, como nos diz o Salmo de número 13, versículo 33. Nós devemos tomar cuidado para não incorrermos no pecado da murmuração.
ela pode ser extremamente prejudicial, tanto para nós quanto para a igreja. E é por isso que a palavra de Deus recomenda: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, a qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Palavra que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Quando alguma coisa na igreja não estiver do seu agrado, meu amado irmão, você costuma procurar o pastor e a liderança para conversar, ou você prefere ficar comentando por fora? O que é mais correto? Existem duas situações. Muitas das vezes você vê algo que você precisa conversar com a liderança da igreja, você chama a liderança para conversar, expõe o seu ponto de vista, mostra o erro, e muitas das vezes, por soberba, por altivez, muitos líderes não aceitam uma palavra de correção, uma palavra para edificação do corpo de Cristo. E muitas das vezes a pessoa vê o problema e não comenta, e não fala com a liderança. E fica naqueles comentários que não procedem de Deus. Passam a ser maledicentes, já entram no pecado. Você tem dificuldade de ser, você tem facilidade de ser influenciado por aquelas pessoas que só puxam para trás? Como se deve agir nessas situações? Você já parou para pensar? A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11, diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Deus considera, quando nós murmuramos, que estamos abusando da sua bondade. E essa é uma realidade, porque Deus é bom e Ele quer nos ouvir falando da sua bondade. Quando nós murmuramos, quando o povo de Deus murmura, os israelitas, eles abusaram da bondade e eles foram destruídos. E isso foi deixado registrado no Velho Testamento para que nos sirva de lição. Nós não devemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Eles murmuraram e enfrentaram o que? A morte, a destruição. O que Salomão deixou escrito lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, que diz: o que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Eu lembro de uma vez que ele pedia alguma coisa ao Senhor, e ele me disse: por que eu deveria te dar? Eu senti Deus falar isso comigo. Você já se queixa do que você tem? Você já reclama do que você tem? Para que eu vou te dar isso? E é verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora vos escrevis para que não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem o que? Murmuração e sem nem contendas. É a palavra de Deus. Murmurar, meu amado irmão, significa difamar, caluniar, resmungar, falar com voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. A murmuração, ela está na lista dos piores pecados. E é como o pecado de feitiçaria.
Como diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, murmurar é tão mal que mata a obra de Deus, tira a alegria e satisfação do coração dos crentes. Os murmuradores nunca estão satisfeitos, eles sempre encontram falhas em alguém, em alguma coisa. O povo de Israel perdeu o temor a Deus e se esqueceram dos grandes milagres que o Senhor operou na terra do Egito. E começaram a murmurar, murmurarem contra de Moisés. E disseram, a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirardes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Porque melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Olha, meu amado irmão, para servir a Deus, nós temos que abrir mão do lixo do Egito. O povo tinha saído da escravidão do Egito, no qual eles viveram 400 anos escravos, sofrendo. Mas quando Deus tira eles da escravidão, Deus dá a eles nova vida, num livramento, promete uma terra boa, uma terra melhor, onde eles iriam viver, onde eles iriam viver tranquilamente. Mas mesmo assim, aquele povo começou a reclamar, porque o Egito estava neles. É muito fácil sair do Egito, mas difícil é tirar o Egito de dentro das pessoas. Louvado seja Deus. E quando nós pregamos ou falamos de alguma palavra assim, mais temperada, mais forte, muitas pessoas reclamam, não aceitam a palavra de Deus, porque o povo murmurou na beira do mar, quando faltou água, murmuraram quando faltou carne, eles murmuraram quando novamente faltou água para eles, eles murmuraram quando Moisés subiu ao monte para orar, interceder por eles murmuraram no deserto, o povo murmurou outra vez, aleluia. Mesmo Deus fazendo milagres, fazendo sobrenatural acontecer no meio deles, visivelmente, palpável, eles murmuraram contra o Senhor. Moisés mandou 12 homens para espiar a terra de Canaã, mas 10 deles eram medrosos, covardes, murmuradores, e voltaram difamando a cidade. Eles estavam com medo dos gigantes, estavam tristes daquela viagem, murmurando de Moisés. Mas entre os 12 homens que Moisés mandou para espiar aquela terra, 10 deles eram pessimistas, murmuradores. 10 se queixaram que a terra consumia os moradores. Mas 2 homens de fé anunciaram que a terra era boa, que manava leite e mel. 10 disseram: grandes são os gigantes, e nós, como gafanhotos. Mas 2 homens de fé, homens de Deus, de coragem, eles disseram: o nosso Deus é mais poderoso que os gigantes daquela terra. Nós vemos ali que 10 voltaram tremendo de uma importante missão, mas 2 daqueles homens de fé voltaram, entusiasmavam, eles proclamando o povo a conquistar aquela terra que Deus tinha prometido para eles. 10 deles voltaram desanimados da viagem. Mas 2 homens de fé voltaram alegres, animados, animando o povo a conquistar aquela terra. 10 deles disseram: não temos condições de implodir os muros de Jericó, mas 2 homens diziam: o Senhor implodirá por nós. 10 voltaram dizendo: voltaremos ao Egito. Mas 2 homens de fé voltaram dizendo: nós iremos para Canaã.
nós iremos para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Lembre-se, meu irmão, sempre vai ter um remanescente. Sempre existirá um remanescente no meio do povo murmurador, aqueles que pregam a verdade, aqueles que falam a verdade, aqueles que prezam pela palavra de Deus. Ali tinha 2 homens de fé, coragem, e que eles animavam o povo para prosseguir. E assim Josué e Caleb, eles cooperaram grandiosamente com Moisés para si. Essa carta escrevi pra ti. Deus seja louvado. Ainda tem pessoas que temem ao Senhor. Ainda tem pessoas que adoram o Senhor. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha. Você sabe, né? Você sabe quem ganhar. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério tem muito ainda a fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, filho, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério ainda ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida. Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando
escrevi pra ti. Deus seja louvado. Ainda tem pessoas que temem ao Senhor. Ainda tem pessoas que adoram o Senhor. Precisamos entender o que o Senhor está falando aos nossos corações. O que Deus tem preparado para falar em nossas vidas. Aleluia. Tivemos um probleminha aqui no nosso áudio aqui, mas para a honra e glória do Senhor já resolvemos. Louvado seja Deus. Precisamos tirar da nossa vida esse problema de murmurarmos, e ficar reclamando de tudo, e passar isso, e tem o entendimento que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós vemos ali o que aconteceu com os filhos de Israel, e serve de alerta para a igreja de hoje. Serve de alerta para a igreja de hoje. E depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo a toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrarão na terra, pela qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Deus não permitiu que os pessimistas, os murmuradores, entrassem na terra prometida, não. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio dos murmuradores, levantem-vos de perto da habitação destes homens, Coré, Datã e Abirão. E disse o Senhor: afastai-vos de perto das tendas dos ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que não pereçais como eles. Números capítulo 16, versículo 24 ao 26. E aconteceu que, acabando de falar essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu e abriu sua boca e os tragou com tudo o que era seu. Não devemos murmurar, nem mesmo com razão, porque a murmuração não resolve os problemas, simplesmente ela culpa alguém. Moisés foi culpado, porque a murmuração sempre é contra o Senhor, nosso Deus, e não contra o homem. Não devemos murmurar, porque fomos chamados para bem dizer, como diz a palavra de Deus em Mateus 5,44. A murmuração, meu amado irmão, demonstra a nossa falta de visão, porque ela é fruto da inveja. A murmuração manifesta a nossa ingratidão diante de Deus e da igreja. A murmuração revela a nossa falta de fé, a nossa confiança em Deus. A murmuração causa um prejuízo na obra de Deus. Eles, os hebreus, atrasaram a viagem de 40 dias para 40 anos. Porque, segundo a maioria dos historiadores, do Egito a Israel, a distância em linha reta é mais ou menos 485 quilômetros.
se os israelitas andassem 12 quilômetros por dia, eles fariam em 40 dias, mas como eles andaram em círculo, e esteve 3 vezes no Monte Sinai, seria então em 120 dias, ou em 3 meses de viagem, para chegarem à terra prometida. E isso prova que a desobediência faz tardar as bênçãos de Deus, porque o povo de Deus, eles deveriam ter entrado na terra prometida em 40 dias ao sair do Egito, mas como castigo de Deus, em peregrinação no deserto, demorou 40 anos. 40 anos, meu amado irmão e minha irmã. Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Qual é a razão de você murmurar, meu amado irmão? Por que você murmura? Qual é o motivo da sua murmuração? Você pede seu marido, pede um marido ou pede uma esposa e depois se queixa. Você murmura porque não tem uma casa, Deus te dá uma casa e depois você murmura que a casa é pequena. Ou o lugar é longe do mercado, do centro, ou por causa de vizinhos. Depois Deus te dá uma grande e você reclama porque é difícil de limpar. Você pede uma secretária para ajudar na limpeza, na arrumação da casa e depois murmura porque se a secretária não limpa, se a funcionária não limpa bem a casa. Você pede um carro e Deus te dá um carro e depois você reclama porque ele está gastando muito. Você pede a Deus um emprego, meu amado irmão, e Deus te dá e depois você murmura porque ganha pouco ou porque os empregados não dão certo com você. Você pede a Deus um filho, uma filha e Deus te dá e depois você murmura que eles estão te dando trabalho. Se está calor, você murmura. Se está frio, você murmura. Se está chovendo, você murmura. Se não chove, abre a boca e murmura do mesmo jeito. O que provoca murmuração, meu amado irmão, na sua vida? Não é fácil lidar com dinheiro. E principalmente quando ele é pouco e os gastos são muito. A pressão da sociedade consumista, meu amado irmão, é o apelo das propagandas visuais que cada dia está mais atraente. Para quê? Para atrair a atenção dos compradores. Isso gera nas pessoas necessidades e até mesmo compulsão por coisas desnecessárias. E por isso, meu irmão, vem a insatisfação, as frustrações por não conseguirem acompanhar essa loucura do mundo comercial no dia de hoje. O descontentamento provoca a murmuração. O nosso contentamento, ele deve estar em Deus e não nos bens materiais. O dinheiro e as coisas que ele pode nos dar não nos satisfazem, meu amado irmão. O apóstolo Paulo diz que devemos estar contentes, tendo que comer e vestir. A satisfação é um grande perigo. A insatisfação, perdão. O exemplo do filho pródigo. Ele abandonou o seu lar porque ele se sentiu insatisfeito. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele cobiçou o mundo. Há muitas pessoas que têm tudo, mas estão atrás de algo a mais, buscando sentido para a sua vida nas coisas e não em Deus. Coloque as coisas secundárias no lugar de Deus. Não viver de acordo com o seu orçamento provoca murmuração.
Nós devemos nos esforçar ao máximo para não gastarmos mais do que nós ganhamos. Então nunca comece um projeto antes de calcular os seus custos. O mundo moderno, ele tenta nos levar a comprar coisas que nós não vamos precisar, com dinheiro que nós não temos, muitas das vezes, para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Vivemos uma vida de cinema, né? Assim dizendo. Dívidas, ela nos faz murmurar. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Evite contrair dívida, meu amado irmão, para não cair na teia de compromissos financeiros impossíveis de serem pagos. O que fazer para não viver murmurando? Sabe o que você tem que fazer, meu? Faça um cuidadoso exame da sua escala de valores. Devem ter um estilo de vida simples, modesto, muitas coisas que compramos sem ser usado, ou usamos uma vez e não usamos mais. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como cristão, nós temos deveres com o Estado e com Deus. Não devemos sonegar o que é devido. A Bíblia diz lá em Provérbios 11, 24, o que reter mais do que é justo é pura perda. Em Malaquias 3,10 diz que a fidelidade faz abrir janelas dos céus, repreender o devorador e multiplica a nossa vida financeira. O Senhor diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não vem acompanhada de desgosto, não. Dar o que é de Deus não é subtração, mas é multiplicação. Toda a nossa provisão vem da onde, meu amado irmão? Vem de Deus. É o Senhor que provê para nossas vidas. Todas as vezes que você murmurar de alguma coisa, você não vai prosperar ou não vai sair do lugar. Quem não dá a Deus vive murmurando. Quando você glorificar a Deus, você é exaltado por Deus. Você deve parar de murmurar e profetizar das coisas boas que vai vir sobre a sua vida. Em Hebreus capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó: e assim, esperando com paciência, alcançou o quê? A promessa. E nesse verso, o autor de Hebreus, ele declara que Isaac era uma promessa de que estava por vir. Deus prometeu a Abraão apenas um filho. Prometeu a ele que seria pai de muitas nações. Louvado seja Deus. Isso nos ensina que todos nós temos uma promessa, uma antecipação das coisas boas que Deus tem para nós. Aí em 1 Reis capítulo 18, diz assim: depois de um longo tempo de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe deu uma ordem, que falasse ao rei Acabe que iria chover. Olha só o segredo de profetizar o futuro. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Elias subiu ao topo da montanha e começou a orar. Enquanto ele orava, ele enviou o seu empregado, o seu ajudante, ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes aquele ajudante de Elias foi e voltou com essa resposta: o céu estava limpo e sem nenhuma nuvem. 6 vezes, meu amado irmão, 6 vezes ele foi lá olhar. Na 7ª vez que o ajudante de Elias foi, ele voltou e falou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem deste tamanho, meu amado irmão? Nada. Nunca vi chover como uma nuvem desse tamanho. Meu amado irmão, minha irmã,
diante da imensidão dos céus. Isso não é muito, mas o suficiente para motivar Elias a dar o próximo passo de fé. E ele disse ao rei Acabe: arruma o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Embora aquela nuvem fosse muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Era uma promessa ou uma antecipação das coisas boas que iriam vir. Aqui nós aprendemos uma grande lição, meu amado irmão. Nós não devemos desprezar o dia dos humildes. Começou o dia, nós não podemos desprezar as pequenas coisas. Zacarias, ele disse no capítulo 4, versículo 10, ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, provavelmente a maneira de nós, a maioria de nós, que estamos esperando em Deus, por alguma coisa, pode ver evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então alegre-se e não murmure, e não murmure, meu amado irmão, não reclame, porque aquela pequena semente, ela é o sinal de coisas grandes que virão na sua vida. Não amaldiçoe a sua semente murmurando, não. Deus nos dá semente de qualquer coisa pequena que produz esperança na nossa vida. E eu digo, alguma coisa é melhor do que nada. Você pode profetizar dizendo a Deus apenas uma pequena coisinha. Mas obrigado, Senhor, é só o começo. O povo estava no deserto e eles iriam chegar à terra prometida num curto prazo de tempo, num pequeno prazo de tempo, num tempo curto. Mas por causa da murmuração, eles sofreram 40 anos no deserto. Não jogue a sua semente fora. O Espírito Santo, meu amado irmão, me mostra que eu estava jogando fora muitas das minhas sementes. Então pegue essa semente e plante-a, crendo em Deus. Quando desprezamos alguma coisa ou damos pouca consideração a ela, ou quando nós não notamos e a consideramos como nada, acabamos não cuidando dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós vamos perder. Se perdermos a semente, nunca veremos a colheita, meu amado irmão. Essa é uma realidade, é uma lógica. Contente-se com o que Deus te deu até agora. Louve a Deus com o que você tem e Ele te dará mais. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz: fazei todas as coisas sem murmuração e contendas. No mundo as pessoas elas são estimuladas a reclamar, fazer greves, reivindicar direitos. Na igreja o conselho é outro: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Murmuração e seus derivados aparecem 40 vezes na Bíblia. O número 40 representa o limite máximo que o homem pode suportar. Portanto, meu amado irmão, a murmuração é um pecado comum e grave entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus é uma coisa grave. Por que na igreja tem tanta gente que murmura, meu amado irmão? Porque no nosso meio tem tantos crentes que murmuram, deixam ou param de vigiar. O diabo ele fica de olho na pessoa que levanta de manhã, faz oração ao Pai, faz oração a Deus, canta hinos. Quando o crente está alegre, o inimigo ele procura frustrar essa comunhão, fazendo ele murmurar. É uma pedrinha para tropeçar ou qualquer outro imprevisto.
Se a pessoa valoriza mais os problemas, esquecendo as bênçãos, ela está murmurando. Jonas capítulo 4, versículo 8, que diz, né? Quem já pregou um sermão que faça convencer o prefeito, o governador, especulando eles, levando eles ao jejum? Pois bem, meu irmão, aconteceu com Jonas. Mas depois disso ele queria a morte. Jonas, quando pregou ali, o prefeito, o governador, aí, toda a população jejuaram, até mesmo os animais, através da sua pregação. Mas depois ele preferia pedir a morte, ele queria a morte para ele. Quando o diabo ele quer fazer, murmurar, ele coloca vendas nos olhos das pessoas. E as pessoas olham para as coisas e não percebem. Se o vizinho tem tudo sem Deus, e nós não temos nada, mas temos Deus. Aleluia. Não há razão, meu irmão, para nós murmurarmos, não. Nós temos o melhor. Eles murmuram porque eles perderam o amor fraternal. Quem não ama seu irmão é homicida e deveria ir para a cadeia. É mentiroso, não amigo. Tem pessoas que murmuram porque são perseguidos por demônios. E é muito forte essa, meu amado irmão. Mas é verdade, demônios da insatisfação. O magro chega diante do espelho e diz: ah, meu Deus do céu, será que eu vou engordar? Será que eu não vou engordar nunca? O obeso reclama, baixinho ele diz, cansado de ser chamado de Zaqueu. Aquele baixinho reclama, porque ele é baixinho demais, e o povo chama ele de Zaqueu. O obeso reclama porque está acima do peso. Eu ganho uma mixaria. Verdade. O salário que eu ganho não dá para nada. Tem um pastor que quando está pregando, esse pastor grita demais. Ele fala tão devagar. Ele faz a gente dormir. Esse pastor vai de um lado para o outro do púlpito. Parece que ele vai decolar. A pessoa reclama de tudo. A pessoa do murmurador, ela não tem lugar nos céus. Da palavra de Deus nós vemos a prostituta Raabe, defraudador de impostos, Zaqueu, um ladrão, todos conversos e salvos. Mas não encontramos murmuradores salvos. Todo murmurador é mentiroso. Números capítulo 16, versículo 41. Quando a terra engoliu 250 homens vivos que foram assistir a Coré, Datã e Abirão. No outro dia, os murmuradores acusaram Moisés e Arão de terem matado o povo do Senhor. Meu irmão, foi Deus quem matou. Não foi Moisés e Arão, não. Não. O povo do Senhor, meu irmão, eram milhões. E foram mortos 250 pessoas. Eles jamais eram povo do Senhor. Eram sim murmuradores. E por isso eles foram mortos. Por causa da murmuração. O murmurador ele encontra defeito em tudo, meu irmão. O pastor prega 15 minutos, esse pastor está sem repertório nenhum, ele está sem unção. Quando ele prega 1 hora, o pastor quer matar a gente. Quando o pastor coloca algum outro para ensinar, os murmuradores começam a reclamar, ele ganha para isso, porque outra pessoa deve estar falando no seu lugar, porque outra pessoa está pregando. Quando ele não coloca ninguém para falar, esse pastor, ele só pensa nele, só ele é que fala. Os obreiros, para que serve? Eu estou enfadado de ouvir esses hinos. Já não dá para mim mais não. Já veio
com essa história de oferta de novo, já vai pedir oferta de novo. Para que fazer almoço para tanta gente? Fica caro. Podia vender esse bálsamo e repartir com os pobres. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 5. Meu amado irmão, minha irmã, entenda, murmuração contra a falta de amor. Aqui o povo ele não tem amor. Quanto tempo faz que o pastor não me visita? Há quanto tempo faz que eu não vejo ninguém? Quanto tempo faz que ninguém me procura? A melhor igreja, o melhor para a igreja é nunca dar atenção ao murmurador. Se algum murmurador vier andando na rua, meu irmão, vamos evitar passar perto dele. Passa longe, cumprimenta de longe, porque o murmurador ele gasta seu tempo só murmurando e não louvando a Deus. Essa é uma realidade. Vamos consagrar nossa casa a Deus e nunca permitir que seja uma casa de murmuração, pelo contrário, que ela deva ser casa de oração. A geração velha de Israel, com exceção de Josué e Calebe, não entraram na terra prometida, por quê? Porque eles murmuravam nas suas casas, nas suas tendas. Para terminar, eu deixo para você o Salmo de número 106, versículo 25, para você estar meditando aí. Salmo 106, versículo 25. Essa é a palavra do Senhor. Vamos inteiro. Estaremos perdendo aquilo que o Senhor prometeu para nossas vidas. A murmuração nos afasta de Deus. Crente que confia no Senhor, ele não murmura, ele glorifica. Crente que confia em Deus, ele vive uma vida de novidade de vida. Louvado seja Deus. Essa é a palavra para o seu coração. Pare de murmurar, meu irmão. Glorifique ao Senhor, exalte o nome do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que é grande a batalha. Você sabe, né? Você sabe que eu ganhar. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. No teu ministério tem muita coisa a fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que você tem pra mim, com as minhas próprias mãos. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora.